Então, ninguém vai dormir um dia na Idade Média e acorda no dia seguinte, agora eu sou moderno. Não é assim. É um processo lento, é uma passagem gradual. E aí existe um período chamado Renascimento. O Renascimento, guarda aí, anota aí, é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E esse renascimento, que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, é um período de mudanças estruturais na forma do ser humano lidar com o mundo, da forma do ser humano lidar com a realidade. Ou seja, é um processo lento, gradual, que se modifica aos poucos. O homem aos poucos foi se tornando mais racional, o homem aos poucos foi se tornando mais científico, o homem aos poucos foi se tornando mais pragmático, o homem aos poucos foi se tornando, um ser cada vez mais antropocêntrico, mais humanista. Esse processo é devagar. Ele é lento. E esse processo, ele vai ficar muito marcado nas obras de arte. Porque as obras de arte foram se modificando aos poucos. As obras de arte que na Idade Média falavam sobre Deus e inferno, sobre o divino, sobre tudo aquilo que fale-se na Bíblia principalmente, elas foram se modificando. E começaram a falar cada vez mais do homem, cada vez mais do corpo humano, cada vez mais da natureza. Então acaba que as obras de arte são talvez o maior símbolo que nós temos dessa modificação, dessa valorização artística, muitas vezes. A Mona Lisa, por exemplo. Todo mundo que já viu o quadro da Mona Lisa, da chamada, o nome original é La Gioconda, todo mundo já viu esse quadro. E você olha para aquele quadro, você pode pensar assim, tá, Leandro, é só um quadro, é uma mulher lá assim de bracinho cruzado olhando pro nada. Não, aquele quadro tem uma série de questões fundamentais. Se você for olhar o olho da Mona Lisa, ele te acompanha onde você for. Você pode ir andando assim, a Mona Lisa vai te olhando, sabe por quê? Ele foi feito uma perspectiva geométrica para tal. A Mona Lisa, ela tem um decote. Você fala, decote, Leandro? Decote é o que eu vejo ali no baile funk, não. É um decote, é uma ideia de demonstração do corpo humano. Para dentro daquela época, é algo diferenciado. Então, as obras de arte acabam sendo uma representação das mudanças estruturais e comportamentais daquele momento. Então, vem comigo. Esse movimento cultural, qual o movimento cultural? Renascimento, indivíduo? Olha só, inserido no processo de transição para a modernidade, caracterizou-se pela, ou seja, qual é a maior característica dessa mudança que o Renascimento trouxe, dessa modernidade que ele trouxe? Letra A, validação da teoria geocêntrica. Para quem não sabe, teoria geocêntrica é a teoria que acha que a Terra é o centro do universo. A Terra, nós? Não é. A gente não é o centro da parada. Então, assim, o Renascimento, em nenhum momento, ele vai validar a teoria geocêntrica. Ele vai, obviamente, colocar em pauta uma outra teoria, que é a heliocêntrica, que a Terra gira ao redor do Sol, e não que o Sol gira ao redor da Terra, que a Terra é o centro ou algo do tipo, tá? Então, essa tá errada. Letra B, valorização da integração religiosa. A religião, ela está perdendo importância. Não é que o povo virou ateu. O Renascimento é um movimento ateísta. Para com isso, claro que não. Grande parte das obras de arte da época foram feitas na igreja, A Capela Sistina de Michelangelo, a Última Ceia de Da Vinci. A religião estava lá, mas ela vai perdendo um pouco de importância. Ela vai perdendo um pouco de notoriedade, tá? Letra C, afirmação dos princípios humanistas. E aí, nerd, você já marcou essa, sabe por quê? Porque você lembrou que o Renascimento é um momento de valorização do ser humano. É um momento antropocêntrico. Então, indivíduo, gabarito, letra C de casa, tá? Gabarito, letra C de casa. Letra D, legitimação de tradições aristocráticas. A aristocracia, guarda isso, a aristocracia é um grupo, uma elite no poder, beleza? Legitimar uma elite no poder, o que isso tem a ver com o Renascimento? Nada. Mas essa questão do Enem. O Enem tem uma mania, que quase uma prática, que coloca palavras difíceis de sequência para você, que não sabe nada, às vezes marcar. E é isso, ele coloca um monte de palavra difícil, você chega na hora não sabe nada, deve ser a resposta, E marca. A aristocracia não tem nada a ver com o Renascimento, tá bom? Letra E, incorporação de representações góticas, Ou a galera gótica aí, não tem nada a ver com essa galera gótica, não. Porque aqui, a percepção gótica é uma representação arquitetônica, estética. Não tem nada a ver com essa questão do Renascimento também, desse movimento de modernidade do Renascimento. Gabarito, letra C. Então, nerd, vamos para 2. Questão 2, fala o seguinte. O garfo muito grande
com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750 e você fala, Leandro, o que é isso? O que é isso aí? Eu estou fazendo Enem, não é aula de culinária, né? Porque tem uma questão falando de garfo. Respira. Respira porque alguns hábitos básicos que nós temos na atualidade são hábitos ligados, né, a mudanças de comportamento ligados, né, até a questão da culinária, da alimentação, da etiqueta e por aí vai. E olha pra cá. No processo de transição para a modernidade, ô nerd, olha pra cá. Sempre que você ouvir falar de transição para a modernidade, você vai lembrar do Renascimento. Porque a transição para a modernidade é uma saída do mundo medieval, aquele mundo religioso, baseado em Tomás de Aquino, em Santo Agostinho, e uma passagem para uma época moderna, né? Uma época ligada à evolução, ao crescimento. Essa questão é uma questão que ela pode ser resolvida tanto pela história quanto pela filosofia, né? Porque a gente tem no Enem essas questões que são interdisciplinares. E aí você vem, o uso do objeto descrito relaciona-se a. Ou seja, o uso do garfo, né? E essa mudança no uso do garfo, ele quer dizer o quê? Construção de hábitos sociais. Sabe por quê? São hábitos da sociedade que estão mudando. Igual o hábito de comer está mudando, uma forma de pensar como o Renascimento também está mudando. Então, gabarito, letra A. Tranquilidade, de boas, vem comigo, questão 3. Entretanto, nosso amigo Basso tem o ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover a... Para quem lê o texto e não entende droga alguma, olha para cá. Entretanto, nosso amigo Basso, não interessa quem é Basso, é só uma pessoa, tem um ânimo alegre, ou seja, está felizão, beleza? Por que ele está felizão? Porque ele diz que ele tem uma filosofia. E qual a filosofia dele? Está alegre o tempo todo, mesmo diante da morte, forte em qualquer momento, sem desfalecer. Ou seja, ele está falando que existe uma filosofia que diz que eu tenho que estar sempre bem, independente das coisas ao meu redor, eu tenho que estar sempre bem. Né? Essa filosofia tem muito a ver com um período da filosofia que vocês já aprenderam como filosofia helenística. A filosofia helenística é um momento da história que vai se dizer e vai se colocar para nós uma necessidade de buscar a ataraxia. Para quem não é muito bom em filosofia, já esqueceu aí, ataraxia significa paz de espírito. Diretor, vem comigo. Indivíduo, olha para cá. A gente tem um período da filosofia chamado de filosofia helenística. A filosofia helenística, ela acontece, né, num período da antiguidade em que Alexandre o Grande dominou grande parte do mundo. E esse cara, ele gerou uma mistura da filosofia grega com visões de mundo que existiam no Oriente. E aí a filosofia mudou um pouco a sua forma de ser. E ela passou a ter como preocupação fundamental uma coisa chamada ataraxia. Para quem não sabe, ataraxia significa paz de espírito. Ataraxia significa uma lógica de entendimento em que eu estabeleço, né, uma busca pela paz de espírito, uma busca por um sentimento bom, uma busca por um sentimento em que eu esteja sempre bem comigo mesmo. E essa ataraxia, você vai ter várias correntes diferentes, várias correntes distintas que vão me dizer e vão me falar formas, maneiras de encontrar essa ataraxia. Essas correntes vão ser chamadas de correntes helenísticas. As correntes helenísticas são caminhos diferentes que eu posso encontrar para tentar achar a minha ataraxia. Pensando em Enem, pensando em vestibular, são 4 as correntes principais. Uma chamada epicurismo, uma segunda chamada estoicismo, uma terceira chamada cinismo e uma quarta chamada aqui ceticismo. Cada uma dessas correntes vai falar para mim um caminho diferente, uma forma diferente para eu encontrar a ataraxia. Um caminho diferente para eu encontrar essa paz de espírito, essa sensação de estar bem comigo mesmo. E o texto, diretor, está falando, né, do Sêneca. O Sêneca é um autor estoico. O que os estoicos diziam? Os estoicos diziam que eu devo ser uma pessoa
indiferente aos problemas da vida. Eu devo ser uma pessoa indiferente aos problemas ao meu redor. Ué, Leandro, como assim? Eu só devo me preocupar com aquilo que eu posso solucionar. Eu só devo me preocupar com aquilo que eu posso resolver. Eu só devo me preocupar com aquilo que eu tenho como, de alguma forma, trazer uma solução para o problema. A morte eu posso solucionar? Não, né? Não, ninguém aqui é o Goku, né, para renascer. Ou seja, você não pode solucionar a morte. E se você não pode solucionar a morte, consequentemente você deve aceitá-la. E aí ele fala, o ato de você estar alegre diante de tudo. Porque eu não devo mais me envolver, eu não devo mais me, vamos assim dizer, me afetar por qualquer relação ou por qualquer envolvimento que eu não tenha como solucionar. E aí, isso é uma moderação, é um controle das minhas paixões. O gabarito vai ser letra E porque é uma tentativa de eu moderar os meus sentimentos. Eu vou moderá-los porque eu vou começar só a me preocupar com aquilo que eu posso alterar. Vamos ver cada uma delas? Letra A. Valorizar disputas dialógicas. Disputas dialógicas são disputas baseadas no diálogo. Em nenhum momento ele falou de diálogo aqui, os helenistas não falavam de diálogo. B. Rejeição das convenções sociais. Existe um autor da filosofia helenística que realmente defendia essa visão de convenção, mas esse é o cinismo. É o Diógenes, lembra aquele cara do barril que morava na rua? O Diógenes, que defendia que a forma de encontrar a ataraxia é rejeitar convenções. O Sêneca, né, os estoicos não defendiam isso. Letra C, inspiração de natureza religiosa. Ninguém aqui falou que é em Deus que eu vou encontrar essa relação. Letra D, exaltar o sofrimento. Um monte de gente marcou essa, porque pensou assim, ai, o cara morreu e ele está ficando alegre com a morte. Então ele está exaltando o sofrimento. Não, não, não. Né? Ele só está percebendo que ele não pode ficar afetado com aquilo que ele não pode solucionar. Né? O que eu não posso solucionar, eu não posso me afetar. Letra E, eu tenho que me moderar, eu tenho que me controlar. Eu vi uma pessoa ali no chat, já passou, né, que falou assim, qual a diferença entre ataraxia e arqué? Toda. Tá? Na verdade, não são nem coisas parecidas, tá, gente? A arqué era o princípio originário dos pré-socráticos, aqueles que falavam sobre um princípio que rege o mundo, né? Tales a água, Anaxímenes o ar, Heráclito o fogo e por aí vai. A ataraxia é a paz de espírito, é a busca pela paz de espírito, tá bom? Tranquilo? Um monte de gente no Enem marcou AD, um monte, pessoal assim, morreu e tá feliz, tá exaltando a morte, pô, tá sofrendo aí? Não, gente, não é isso, tá? A ideia do Sêneca, como um autor que é um estoico, né, é mostrar que eu devo me controlar para só me preocupar com aquilo que eu posso afetar. Tranquilo? De boas? Vamos passar, vamos seguir. Questão 4, tá? Questão 4, vem comigo. Sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. Tá? Essa discussão, proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona, indica a liberdade humana, apresenta essa questão difícil demais. Tá? Você vê questãozinha pequenininha, assim, com um pouquinho a palavra, você pensa, molezinha. Vocês só acham difícil questões que são questões grandes, tá? Questões enormes, né? Mas não é o caso aqui não, tá? Aqui é uma questão pequena, mas difícil. Vamos seguir, vamos para cá. O Agostinho, para quem não se lembra, ele é um autor da filosofia medieval, tá? E na filosofia medieval existia uma concepção de que a filosofia, ela vai se misturar com a fé. Ou seja, existia uma tentativa de relacionar razão e fé. Nessa relação entre razão e fé, o Agostinho vai dizer que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Agostinho vai dizer que o ser humano, nós, né, ganhamos de Deus
a nossa liberdade. Ou seja, nós ganhamos de Deus a nossa possibilidade de fazer o que a gente bem entenda. Existe um caminho certo, existe um caminho errado. Mas é você que vai escolher se você vai seguir nesse caminho ou não. É você que vai escolher os rumos da sua realidade, né? Ele vai dizer que Deus vai dizer para nós que matar é errado, mas se você quiser matar alguém é contigo mesmo. Ou seja, é um livre-arbítrio. Ou seja, é uma perspectiva, é uma percepção em que é dado a nós a liberdade para agir, para realizar, para atuar como nós bem entendamos e, obviamente, ser responsável pelos nossos atos. Só que a grande questão aqui é a seguinte: essa discussão proposta por Agostinho indica que essa liberdade humana apresenta uma. Ou seja, o que a liberdade humana se apresenta segundo essa visão do Agostinho? Eu vou começar de baixo para cima. Autonomia irrestrita. O que seria autonomia irrestrita? A ideia de eu ser autônomo de forma irrestrita, que eu possa fazer o que eu bem entenda. Só que tem um detalhe. Se eu posso fazer o que eu quero, mas existem algumas coisas que eu vou ser punido por isso, eu não sou tão autônomo assim, né? Então, por isso pode ser a letra E. B. Utilização facultativa, ou seja, eu posso escolher ter liberdade ou não. Não é isso, eu tenho a liberdade, mas eu, obviamente, vou ser responsável por alguns atos. C. Aplicação subsidiária, a questão clássica do Enem, que ele bota palavras que não fazem nenhum sentido, todas juntas, né? Não tem nada a ver. Subsídio é uma ajuda, um auxílio do governo. Aplicação de uma ajuda. Por quê? Né? B. Competência absoluta, ou seja, que a minha liberdade é uma competência absoluta, que eu tenho total liberdade. Não, eu não tenho total liberdade por um motivo, porque existe uma possibilidade de eu ser punido pelo que eu faço. E aí vem a letra A, natureza condicionada. Eu tenho liberdade, essa liberdade é minha natureza, eu nasci livre porque Deus me deu, mas existe uma condição, né, para que eu não seja punido, que é seguir um caminho específico, que é seguir uma regra específica. Gabarito letra A. É uma questão que ela não é difícil de entendimento, mas ela é uma questão que, devido ao vocabulário dela, ela gera uma complexidade para muitas pessoas, tá? Mas o gabarito dela é a letra A. Assim, não querendo ser, vamos dizer, pessimista, mas as questões de filosofia medieval são questões que vocês devem ficar atentos. Por quê? Porque elas têm vocabulários bem difíceis. Né? Não são questões de fácil entendimento. Normalmente as questões de filosofia na prova do Enem de Humanas são as questões mais difíceis da prova. Por quê? Tem um vocabulário difícil de entendimento. Diferente, por exemplo, de sociologia. Sociologia tendem a ser as questões mais fáceis da prova de Humanas porque são de fácil compreensão, de fácil entendimento, quase sempre com grande gama interpretativa. Filosofia não é bem assim. Essa questão aqui você pode até tentar responder ela por interpretação. É possível. Mas você sabendo o autor, entendendo o vocabulário, isso se torna muito mais fácil, tá? Vamos lá, vamos para a próxima, questão número 5. E aí, filhão, questão de Descartes. Se você quer passar no Enem, se você quer estudar filosofia para o Enem, Descartes é seu brother. Descartes é seu amigo. Você tem que entender Descartes, porque ele é um autor recorrente demais na prova, aparece muito no vestibular, tá? Questão 5. Na primeira meditação, eu exponho as razões pelas quais nós podemos duvidar de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, pelo menos enquanto não tivermos outros fundamentos nas ciências além dos que tivemos até o presente. Na segunda meditação, o espírito reconhece, entretanto, que é absolutamente impossível que ele mesmo, o espírito, não exista. Para quem não se lembra de Descartes, o Descartes é um cara que ele é um racionalista. O que quer dizer isso? Descartes é um autor que diz para nós que a razão é fundamental, que a razão é essencial. Descartes é um autor que diz para nós que eu devo ter a minha razão como grande fonte de conhecimento, como grande base de resposta. Ou seja, eu devo ser uma pessoa que utiliza a minha razão de forma prática, que utiliza a minha razão para tentar buscar, angariar e desejar cada vez mais conhecimento. Ele acha que o ser humano pode ter conhecimento se usar sua razão de forma adequada. E para usar minha razão de forma adequada, ele vai dizer que eu tenho que duvidar de tudo. Eu devo usar a dúvida como um critério, duvidar das coisas, para poder, a partir dessa dúvida, chegar a certezas reais, certezas absolutas. E aí, o Descartes fala e traz um argumento que é muito interessante, que é o chamado argumento do sonho. O que é o argumento do sonho, para quem não se lembra? Ele cogita a possibilidade de nós estarmos sonhando. Como assim? Repara, num sonho você vê coisas, num sonho você ouve coisas, num sonho você toca em coisas, num sonho todos os seus sentidos estão funcionando. Se num sonho todos os seus sentidos estão funcionando, consequentemente, dentro de um sonho, os seus sentidos parecem ser verdadeiros.
E aí ele pergunta, o que garante que agora, esse momento, essa aula que está acontecendo agora e você assistindo, o que garante que isso aqui não é um sonho? O que garante que esse momento não é um sonho seu? Ou seja, o que garante que agora você não está simplesmente sonhando na sua cama, dormindo em algum lugar? E aí ele vai dizer que o que garante isso é o ato de pensar. É o ato de raciocinar, é o ato de refletir, é o ato de poder pensar sobre essa possibilidade, porque dentro de um sonho eu não consigo pensar sobre a possibilidade de estar sonhando sem perceber que estou sonhando. E aí ele garante que o pensamento é a maior prova da minha existência. E aí daí deriva uma frase famosa que você já ouviu, chamada penso logo existo, ou no latim original, cogito ergo sum. Cogito ergo sum é penso logo que existe em latim. E o Enem já cobrou para você chamando assim a regra do cogito. Quando você ouvir falar a regra do cogito ou a lei do cogito, estamos falando dessa frase. O penso logo existo. A grande prova da minha existência não é o ato de eu ver. O que prova que eu existo não é que eu estou tocando em alguma coisa ou ouvindo algo, podia estar sonhando. O que prova a minha existência é o meu pensamento, é o ato de pensar, é o ato de raciocinar. Tá bom? Tranquilo? E aí vamos lá. Um instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar os seus próprios pensamentos tem como objetivo, ou seja, qual o grande instrumento de Descartes, né, para analisar os seus próprios pensamentos? Letra A. Identificar um ponto de partida para consolidação do conhecimento seguro. De cara, sabe por quê? Porque ele quer que a gente tenha um conhecimento seguro, uma base segura, para poder continuar buscando respostas. E aí eu tenho que ter algo que me garanta que eu exista. Porque para poder buscar conhecimento, para poder buscar respostas, a primeira coisa, né, a coisa fundamental é que eu saiba que eu pelo menos exista, que eu pelo menos venha existir. Gabarito, letra A. Tranquilo? De boa? Gabarito, letra A. Aí no caso. Tranquilo? O pessoal tá falando que meu cabelo tá parecendo um unicórnio ali. A moça Nisei falou, porque eu tava com o cabelo assim, com um negócio aqui assim. Eu tenho um toque infernal de dar aula mexendo no cabelo. Eu preciso parar com isso. Parece que eu sou um psicótico. Eu fico assim, toda hora. Né? Vamos lá. Questão número 6. Tá? A questão número 6 vai dizer, né, uma questão novamente do Agostinho. Repara que é do livre-arbítrio. Né? Então, é uma questão que é do mesmo texto daquela outra lá, ó, o livre-arbítrio. Tá? E essa questão fala para nós o seguinte, de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus já concedeu para isso. Beleza? Não é porque o homem pode pecar que Deus fez o homem para ele pecar. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto. Se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar, na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada, né? Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento, ou seja, a punição do homem, né? O que faz o homem ser punido, o que faz o homem ter uma punição para aquilo que realiza, o que garante isso, o que permite isso, o que garante essa relação do homem ter uma punição, né, segundo a visão dele, é o fato, né, é a realidade de o homem saber o caminho a ser realizado. Né, de o homem saber o caminho e não ter total controle sobre sua liberdade, né, sua ação. Olha para cá, letra A. Desvio da postura celibatária. Sabe o que ferra você nessa opção? É que você não sabe o que significa celibato. Grande parte de vocês não sabe, alguns sabem. O celibato é um ordenamento religioso que defende que o padre não pode ter relações sexuais e o padre não pode casar. Isso é celibato. Celibato tem a ver com o padre não poder casar. E aí você bota aqui uma palavra difícil, tipo celibato, e você fala, essa palavra aqui, hein, deve ser a resposta. Eu adoro como vestibulando tem um pensamento assim, não entendi a palavra, deve ser o gabarito. Meu querido, não marca o que você não sabe, o que significa. Não faz isso, tá? Não faz isso, tá? Eu vou pular B, não sei porquê, vou pular B. C, afastamento das ações de desapego. O que tem a ver o desapegar de algo, eu não ter um bem material ou algo do tipo e me afastar disso? Não tem nenhuma relação com a ideia da liberdade de Agostinho. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Ou seja, o que tem a ver o fato de eu me sacrificar? Né? Ele não falou sobre isso no texto, ele falou da liberdade do homem.
É violação dos preceitos do Velho Testamento. Gente, é uma prova que é uma prova de filosofia, não é uma prova de teologia. Então ele não vai perguntar para você coisas sobre Velho Testamento ou Novo Testamento. Não é essa a resposta. O gabarito é letra B. Insuficiência da autonomia moral. Por quê? Porque a minha autonomia para fazer o que eu bem queira, o que eu bem deseje, ela é insuficiente. Eu não sou completamente autônomo, visto que, se eu realizar algumas coisas, eu posso vir a ser punido. Se eu realizar algumas coisas, eu posso sofrer uma punição devido a isso, tá? Gabarito aí seria a letra B de Paula. Tranquilo? Mais uma questão, tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eu vou fazer uma questão que é essa questão aqui, vou fazer com vocês, né? Vamos lá. Dizem que robô, essa questão é muito difícil, tá? Ela é muito difícil. Ela é uma questão que o nível de acerto dela é mínimo. E assim, a chance de ela cair de novo é muito pequena. Mas é uma questão que os alunos sempre me mandam e têm dúvidas. Por isso eu coloquei ela aqui pra vocês, tá? Vamos fazer ela, mas assim, se você não souber ela, não fica triste não. É uma questão muito improvável de voltar a cair dessa maneira. Mas vamos fazer para vocês tirarem da cabeça de vocês essa questão quando vocês forem estudar. Dizem que Rimbaud, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza, no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Para quem leu o texto, é o seguinte, Rimbaud é um naturalista, né? Era um cara que fazia referências aí à natureza geográfica, espacial existente, e o Rimbaud, né, tá vivendo no século XIX, e ele está dizendo o seguinte, que os povos que viviam na América, na América sul-americana, né, é um povo inferior. Ele falava que eram mendigos sentados sobre um saco de ouro, ou seja, que a América do Sul tinha ouro, tinha riquezas, mas só tinham pessoas incompetentes aqui vivendo. Era isso que esse cara está falando, né, essa barbaridade. E aí, a questão vai perguntar para você o seguinte, a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, reflete a permanência da seguinte corrente filosófica, e você fala, pô, Leandro, corrente filosófica? E aí você fica procurando na questão alguma questão de sociologia, que falasse, por exemplo, sobre evolucionismo, que falasse você, por exemplo, sobre etnocentrismo ou algo do tipo, só que não tem. Né? Não tem opções completamente doidas. E você fala assim, meu Deus do céu, eu não sei qual é a resposta. E aí o caminho para a resposta é um caminho muito ingrato. Por quê? Olha para cá. O naturalismo do século XIX e essa visão de existirem grupos superiores a outros no século XIX, eles eram influenciados por uma visão positivista. Não sei se você se lembra o que é positivismo. Positivismo era uma corrente do século XIX que defendia a ideia de valorizar a ciência e que as sociedades que evoluíssem cientificamente ao longo do tempo poderiam ir crescendo, evoluindo, melhorando. Né? Essa visão positivista, criada por um filósofo chamado Augusto Comte, né? Essa visão ela tinha uma influência racionalista. E o gabarito da questão é racionalismo cartesiano. Sabe por quê? Porque o racionalismo foi a influência para as correntes positivistas do século XIX. É uma questão muito ingrata. Tá? Muito ingrata. Assim, eu faço a questão sempre em sala de aula para mostrar que é normal no Enem você não acertar. Olha, como assim é normal não acertar? É normal no Enem você ter questões que você possa bater e falar assim, pô, eu não sei. Gente, uma dica para vocês, não briga com questão. Como assim? Quando você não souber uma questão, pula, vai para frente. Você não precisa gabaritar a prova. Não precisa, não é necessário. Ninguém nunca gabaritou o Enem, não precisa gabaritar o Enem. Você pode passar para o curso que for sem gabarito. É claro, quanto mais questões você acertar, melhor. Mas sempre tem uma questão absurda como essa. O gabarito seria racionalismo cartesiano, porque não pode ser as outras. Relativismo cognitivo. Relativizar é você criar várias variáveis. Várias variáveis para minha cognição. Ele nem falou de cognição no texto, ou de algo cognitivo, né? Não é essa a resposta. B. Materialismo dialético. Isso aqui é a teoria do Karl Marx, gente. Você falou de classe social, de nada disso no texto. Pluralismo epistemológico. Epistemologia é a busca pelo conhecimento. Variação da busca pelo conhecimento. Não é a resposta também. Existencialismo fenomenológico. Isso aqui são duas correntes filosóficas diferentes. Existencialismo, vocês vão aprender isso ainda. Fenomenologia, também vão aprender isso ainda. Ele colocou as duas juntas e criou um conceito novo. E falou assim, marca aí, vai, marca aí. Um monte de gente marcou essa porque pensou assim, nome estranho, deve ser a resposta. Não era. A resultado era gabarito, letra C de casa. Perguntas aqui. Professor, nessa questão 5, poderia analisar a letra C, o que estaria errado? Questão 5, letra C, o que está errado na C.
Letra C. Analisar as necessidades humanas para a construção de um saber empírico. Descartes é um racionalista. E se ele é um racionalista, ele não valoriza o conhecimento empírico, tá? Quem valoriza o conhecimento empírico são os empiristas, autores como John Locke e David Hume. Por isso que não pode ser essa, tá? Outra pergunta aqui é a pergunta da Letícia. Pode relacionar essa ideia do questionamento com o método de Sócrates? Pode, mas a diferença é que o Sócrates fazia isso para mostrar que as pessoas não detinham conhecimento total. O Descartes, ele questiona as pessoas para tentar chegar a uma resposta. Tem uma relação diferente, tá? Vamos fazer mais uma, vamos fazer a nossa saideira. Né, meu tempo está acabando. Vamos fazer a questão 8, que é a nossa saideira. Aí no caso, deixa eu ver se a 9 é melhor, que aí eu faço a 9. Não, deixa eu ver se a 10 é melhor. Deixa eu ver se a 10 é mais legal. A 10 é ótima. Vamos fazer a 10. A 10 é uma questão do Enem também, Enem 2015, tá? É uma questão do Epicuro e é uma questão da filosofia helenística. E ela fala assim: a quem não basta pouco, nada basta. Epicuro. E aí essa questão, ela quebra um pouco daquele padrão de questões com textos grandes, textos enormes. Vem caindo às vezes hoje em dia questões de filosofia com textos menores. Mas não é porque o texto é menor que é mais fácil, né? Não é porque o texto é menor que é mais tranquila, nem sempre. Olha essa questão aqui. A quem basta pouco, nada basta. Ou seja, a quem coisas pequenas não venham a bastar, nada vai bastar. Ele fala, remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Ou seja, qual é a virtude que ele está defendendo? Tá? Qual a virtude que o Epicuro está defendendo? O Epicuro, gente, era um autor da corrente helenística chamada epicurismo. E o Epicuro defende que a melhor forma para eu conseguir ter uma vida boa, né, ter a ataraxia, é eu ter pequenos prazeres. Tá com fome, poder comer, tá com sede, poder beber, tá com sono, poder descansar. Ou seja, pequenos prazeres da minha vida devem me bastar, devem me levar a uma percepção adequada. E aí, o nome para essa visão em que eu vou ter um controle dos meus desejos é temperança. Sempre que você ouvir alguém defender essa ideia de um controle dos meus prazeres, né? Eu me contentar com um pouco, eu me contentar com o básico, a gente chama isso de temperança. Igual um tempero que não pode ter muito ou ter pouco, isso aqui é a temperança, é esse controle. Gabarito C de casa. Beleza, galera? Meus queridos, espero que tenha dado para revisar algumas coisas. Falamos de Descartes, falamos de filosofia helenística, falamos de filosofia medieval, falamos de renascimento, né? Dá para dar uma revisão bacana aí em vários conteúdos que são importantes para vocês ao longo desse ano. Beleza? Meus queridos, um forte abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.